A cura é uma permissão que nós mesmos nos damos. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo falando sobre esse filme, onde a gente vê o poder de sedução de um pai narcisista, de um marido narcisista. Segundo a fonte que eu pesquisei, tem muito mais história, tem muitos mais acontecimentos no livro, mas assim, pelo filme a gente já consegue ter muitos elementos de perfil tóxico, perfil do narcisista, perfil da filha que sai do seu lugar de filha e se torna mãe dos seus pais, mãe dos seus irmãos. Vemos que um conflito começa na pessoa. Se você assistir o filme, você vai ver já a avó paterna dessas crianças, a maneira que ela tratava o seu filho. A gente vê repetição de padrões familiares inconscientes no filme. Agora vamos ao vídeo. Imagine uma criança que pertence a uma família disfuncional e, de repente, ela se percebe responsável pelos seus pais e por seus irmãos, porque ela percebe que esse pai e essa mãe não têm condições de cuidar dela nem dos seus irmãos. Essa é a história verídica, é o drama escrito pela jornalista Jeanette Walls. Esse é o contexto desse filme. É uma família disfuncional formada por um pai sonhador e alcoólatra e uma mãe artista e sonhadora, ambos totalmente sem contato com a realidade, totalmente sem condições de cuidar deles e muito menos dos seus 4 filhos. Por viverem no mundo de sonhos, é uma família itinerante, o pai não consegue parar em nenhum emprego e por frequentemente ter que fugir do estado, do governo, da fiscalização, pelo estado de penúria na qual seus filhos vivem, tem que fugir dessa fiscalização, então ele se torna nômade. Ele obriga a sua família a viver se mudando. Imagine a situação dessas crianças que experimentavam total insegurança emocional nos pais, total insegurança financeira. Elas passavam privações, elas passavam fome, elas passavam frio e elas não tinham um endereço fixo. Elas tinham o descaso desse pai e elas tinham o descaso dessa mãe que era omissa, que não as protegiam dos delírios do seu pai. Essa história é um exemplo de pais narcisistas, que eu já falei aqui em alguns vídeos. Aqui nesse mesmo canal você encontra vídeos meus falando de mãe narcisista, família narcisista. É aquela pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro, mesmo que esse outro seja seu filho, dependa exclusivamente de você. Esse pai, seguido por essa mãe omissa, deixava as crianças com fome, sem nenhuma segurança. Imagina o desgaste que não traria para você ser obrigado a se mudar com frequência. Você não saber onde ia dormir naquela noite ou naquela semana e de repente você ser tirado da sua casa. Fora isso, você não ter a necessidade básica de alimentação e roupa de frio serem supridas e você não ter direito de ir para a escola e você ver seu pai o tempo todo alcoolizado, sua mãe totalmente ausente. São muitas feridas, muitos gatilhos na alma dessas crianças. Janete, por ter sido a mais apegada a seu pai, ela demorou mais tempo a conhecer e enxergar a verdade. A gente sabe que a verdade liberta, porém, em se tratando de pai e mãe, é uma luta para nós, principalmente para nossa criança interior, reconhecer que aquele pai e aquela mãe não são ideais e é uma luta para nossa criança tirar nossos pais do pedestal. É uma defesa nossa continuarmos cegos em relação a eles, porque a nossa criança, ela é extremamente grata ao papai e à mamãe pela vida que ela sabe que recebeu deles. E a nossa criança interior, ela precisou sobreviver. Para sobreviver, ela teve que esconder dela mesma que papai e mamãe não eram heróis. Ela percebe todos os conflitos, as dores, ela vê os gatilhos, ela vê tudo ao redor dela. Porém, como ela é uma criança, ela não tem condições de elaborar esses sentimentos tão difíceis, ainda logo do pai e da mãe. Então, o que ela faz? A criança, quando ela se sente abandonada, rejeitada, humilhada, traída, injustiçada, ela não culpa os pais, ela culpa a si mesma. Como adultos, a gente tem mais condição de analisar o nosso pai e nossa mãe
Porém, essa análise que fazemos, por mais que a gente se distancie deles, lá no fundo tem uma mensagem muito forte, é que nos impede de vê-los como pessoas humanas cheias de defeitos. A nossa tendência é botar uma cortina de fumaça e desculpar todas as atitudes dos nossos pais. Então, na vida adulta, esse conflito entre esses dois olhares, o olhar do adulto e o olhar da criança. E é justamente esse olhar dessa criança que é um olhar idealizado, é um olhar que coloca pai e mãe num altar. É justamente isso que faz a gente permanecer nas dores que a gente traz, nos nossos sofrimentos. E é justamente isso que faz a gente repetir o comportamento deles. A gente começa a falhar em projetos importantes da nossa vida, em escolhas da nossa vida. A tendência dessa filha de escolher e atrair um homem igual a esse pai, mesmo que numa escala menor, a tendência dela é muito grande. Porque nós vamos sempre imitar a pessoa que mais nós criticamos. 2 exemplos de repetição de padrão no filme é que vemos essa filha e o irmão inseguros na idade adulta. Ela encontrou um homem que não cuidava dela. E o pai dela, por sua vez, já assumiu essa personalidade narcisista, de fugir do governo, de fugir da responsabilidade, na busca por um pai. No filme a gente vê como é a sua mãe, abusiva, e não vemos um pai. Como esse pai, ele tinha que fugir o tempo todo do governo, porque as crianças não estavam indo à escola, não estavam recebendo os cuidados básicos, então ele fugia. Ele ia com a família para lugares abandonados, ele ia para lugares sem aquecimento, sem comida, e quando uma filha ou filho reclamavam de fome, ele começava a prometer que ele ia construir um castelo para elas morarem. Então as crianças ficavam encantadas com a ideia de morarem no palácio. Então ele falava, não, agora tá assim, mas a gente vai morar num palácio, a gente vai morar num castelo. Só que era uma mentira. Por um tempo, esses filhos acreditaram no pai. E essa filha, a Janete, por ser mais apegada ao pai, foi a que mais demorou a entender que era mentira. Então, pai e mãe narcisista são negligentes. O pai narcisista, a característica ela é que o centro é ele. Ele não olha o sofrimento dos seus filhos. Pais disfuncionais vão criar filhos que vão se tornar pais dos seus pais. Essa moça e os seus irmãos, que eles uma hora perceberam, finalmente, que tudo aquilo era mentira, que tudo aquilo era um sonho, um delírio do seu pai, e perceberam que não podiam contar com a proteção da mãe, e eles mesmos tiveram que se afastar deles, para ter um mínimo de vida decente e lutar para sobreviver. Então eles se mudam para a cidade grande, e aí a gente vê o nível do narcisismo, o nível da crueldade desses pais que vão morar lá perto da Janete. Porque, gente, olha, o narcisista ele é cruel. Eles vão morar lá em situação de rua, num lugar que eles sabem que a filha vai vê-los. E a filha, que já estava conseguindo crescer no seu trabalho, na sua carreira, óbvio que quando essa filha os vê, claro que ela fica envergonhada e é claro que os gatilhos são acionados dentro dela. Eles dão um jeito de trazerem culpa para essa filha. O narcisista, ele sempre vai dar um jeito de estar presente. O narcisista, ele sempre dá um jeito de voltar para a vida da sua vítima, que é para ver, primeiro, se ainda tem controle sobre ela, e é para desestabilizar a vida da vítima, que no caso é sua filha. É um prazer interno de dizer assim, vou ver se ela consegue viver sem mim, entendeu? Nós vemos a falta de força dessa filha quando ela precisa dirigir e ela não consegue, justamente por ela estar totalmente fora do seu lugar de força, justamente por lá na infância ela ter se sentido responsável por esses pais, ela teve que sair do seu lugar de filha
para se tornar mãe do pai, da mãe, dos irmãos, ela não consegue dirigir. A direção é um movimento externo, é uma conquista da vida fora de casa. É um movimento que está diretamente ligado ao pai. Quando a gente não tem a força do pai, a gente tende a falir em tudo que é em relativo à carreira, a dirigir, profissão, ao dinheiro. Como eu já ensinei a você em outros vídeos, toda relação nossa começa com a mãe e se completa com o pai. Dirigir um carro, tirar a carteira de motorista, passar em provas, passar em concurso. É o pai quem apresenta a criança ao mundo. E a Janete, ela não consegue dirigir, porque ela aciona os gatilhos nela em relação ao seu pai. Na visão sistêmica, o pai representa autoridade, ordem e disciplina. O pai representa os limites. Ao mesmo tempo que o pai dá liberdade para o filho experimentar o mundo, ele também mostra os limites, os cuidados que a criança deve ter. No caso dessa história, eles não tiveram limites, eles não tiveram cuidados, eles não tiveram nenhuma noção de disciplina, de autoridade, de segurança, nada. E aí você pergunta, e aí, Ru, como é que faz, Ru? Como é que eu faço? Eu também estou me identificando com essa história, eu também venho de uma família assim, eu também tive que ser responsável por meu pai, por minha mãe, eu também não tive segurança nenhuma na minha infância, eu também venho de uma família disfuncional. Como é que eu vou conseguir prosperar? Como é que a gente consegue a cura nesses casos? Saída para o nosso adulto, que tem a sua criança tão ferida, tão machucada, esse adulto tem tantas críticas a esse pai, não adianta continuar criticando e julgando esse pai. A cura só pode chegar na nossa vida quando a gente olhar para a nossa criança e tratá-la até ela se sentir segura. Ela só pode se sentir segura agora com você. Agora, quem cuida da sua criança é você. Porque pai e mãe já fizeram o que podiam ter feito. Eles fizeram o que eles conseguiram fazer com a consciência que eles tinham. Enquanto eu ficar assim, ó, olhando para trás, me queixando que eu sofri muito, que eu passei por tudo isso e repetindo essas queixas, reclamando deles, julgando eles o tempo todo, eu não vou sair do lugar. Eu vou continuar aqui, andando em círculos, andando em círculos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse pai e essa mãe e a gente diz um sim para a humanidade deles. Eles fizeram o que conseguiram fazer e a gente deixa com eles todos esses padrões, todas essas questões difíceis, essa infantilidade. Porque, na verdade, os pais dessa história são duas crianças que, por sua vez, também estão repetindo o que receberam dos seus pais, dos seus avós. Essa questão que a gente vê nesse filme, desses pais narcisistas, cruéis, sonhadores, essa questão não começou nesses pais. Essa ferida já vem lá de trás. Por isso que essas duas pessoas aqui se uniram, se atraíram e ficaram juntas, porque as duas vibravam na mesma ferida. E aí essa moça, Janete, ela precisa cuidar da sua criança para que ela possa avançar. Nós precisamos cuidar da nossa criança para poder avançarmos, para poder passarmos nos exames, para sermos bem-sucedidos nos projetos da nossa vida. A tendência do nosso adulto que sofreu na infância de pai e mãe é rejeitá-los. Porém, não aceitar o pai e a mãe que tivemos é não aceitar sua realidade. Porque eles dois compõem você. Você é metade papai, metade mamãe. Quando a gente se rejeita, a gente rejeita eles. E quando a gente rejeita pai e mãe, a gente se rejeita. Então, a única saída é dizer um sim para o que foi. Apaziguar dentro da gente o que foi. Se você se identificou com essa história e seus pais forem vivos e eles forem muito tóxicos, a primeira recomendação é que você se afaste fisicamente deles. Em seguida, você vai cuidar da sua criança. E a gente só avança quando para de exigir que o pai e a mãe que tivemos sejam diferentes do que eles são. Os pais da Janete
não conseguiram escapar do seu sistema familiar. Porque nós não conseguimos mesmo. A influência do nosso sistema familiar é muito grande sobre nós. A não ser que a gente se reconcilie com os nossos antepassados. Nesse processo, eu posso lhe ajudar através do meu trabalho de terapeuta sistêmica, onde a gente vai cuidar da caixa preta das suas emoções, que é a sua criança interior ferida. Vamos cuidar dela para que ela consiga passar a se ver como alguém merecedor de viver uma vida boa aqui. Pode entrar em contato comigo aqui nesse número, agendar seu horário para a gente começar esse lindo processo de cura.